estamos novamente com nossos amigos muito especiais, muito queridos, Alfredo e Tati. Já fizemos um programa com eles, contando do filho, do novo coração e tudo, mas nós ficamos sabendo que tem outra história muito importante, lições preciosas que eles podem nos ensinar, que nos podem contar, e tem a ver com namoro. Fiquei sabendo que vocês passaram por um período assim complicado, alguns obstáculos, né? Algumas dificuldades Foi. bem na época do namoro. Vocês podem contar o que aconteceu? Podemos. Vou começar, depois Tá você bom. termina. Nós namoramos 2 anos, inclusive nos conhecemos aqui no Palavra da Vida, né, no seminário. 1 ano foi aqui, juntos, bem intenso, e 1 ano à distância. Mas depois desse tempo de namoro, os meus pais já não estavam mais aprovando o nosso namoro. Então eles literalmente falaram: olha, nós não aprovamos. E daí eu entrei numa crise, né? Porque eu falei, e agora? Então eu tentei negociar com eles e tal, mas não mudava. E então eu percebi que eu tinha 2 alternativas, né? Ou eu me rebelava e falava, olha, mesmo que vocês não querem, eu vou seguir o meu coração, porque eu amo essa moça e eu vou me casar com ela. A gente já estava pensando em casar, né? E eu tinha a segunda opção, que era horrível. Eu não queria a segunda opção, que era vai lá, termina com ela e obedece o princípio bíblico, porque você sabe que é preciso honrar pai e mãe, mesmo que você não concorde. E daí, qual a decisão que eu tomei, queridinha? Isso. Nós tomamos, Nós né? tomamos, exatamente. Então ele foi para Brasília, na época eu já estava lá, né? E eu levei um susto porque ele apareceu do nada e falou: olha, eu preciso ter uma conversa com você. Aí ele foi mostrando vários textos bíblicos de honrar os pais, de obedecê-los, as bênçãos disso. E eu só ouvindo, né? E eu falei: Alfredo, o que está acontecendo? Aí ele me explicou, né? E aí imediatamente eu falei, puxa, né, mas tem alguma coisa a ver com o meu caráter? Eu fiz alguma coisa? Eu posso mudar, né? Aí ele falou, não, Tati, é alguma coisa que os meus pais não estão aprovando, né? E aí a gente precisa lembrar de tudo que a gente já estudou e mesmo que seja muito doído, a gente precisa terminar. Então, para vocês foi uma questão de confiar o suficiente em Deus para obedecê-lo, que ambos sentiram que era muito importante naquela fase da sua vida, de confiar que Deus era grande o suficiente para fazer o que era certo e vocês iriam obedecer, deixar nas mãos dele. Exatamente. Mas que Exato. sofrimento, imagino. Foi. Eu acho que, sim, essa coisa do Davi foi bem difícil, né? Talvez mais. Agora, fora isso, essa decisão acho que foi uma das mais difíceis das nossas vidas, né? Porque a gente estava no auge, era paixão, né? Perto do casamento, então você imagina que difícil que foi, né? Agora, qual é a importância do apoio dos pais em questões do coração, namoro, noivado, assim, é, é muito importante o pensamento deles, o apoio deles, ou pela decisão que vocês tomaram, a gente vê que vocês veem assim, mas explica para mim o que Sim. levou a tudo isso. É importante, sim, porque Deus colocou os pais e todos os filhos têm pais. Então, Deus quer que tenhamos pais e que eles aconselhem. E tem pais que são sábios, pais que não são, pais crentes e pais descrentes. Os meus pais eram crentes. E hoje, né, a gente já entendeu que o que motivou eles a pedirem para eu terminar era uma coisa que não tinha nada a ver com a Tati. Eu tenho, né, um chamado missionário e os meus pais não compartilhavam com isso, não entendiam, né? Eles falavam, olha, a gente quer que você trabalhe, né? Escolhe uma profissão, né? Esse negócio de ficar vivendo de oferta, isso não tá certo não, essa coisa. Então acho que era uma das coisas que motivaram ele a falar, olha, se você casar com a Tati, né? Você vai
ir pro meio do mato, Tá e indo daí, mesmo. e daí você vai ligar pra gente e falar, ó, manda aí R$ 300, porque senão eu não como esse mês. Então acho que um pouco era disso. Mas assim, nós éramos jovens, inexperientes, imaturos, né? Dependíamos ainda, né? Eu dependia financeiramente, dependia emocionalmente, morava com os meus pais. E o Senhor usa, né? Essas coisas. Então a gente se submeteu, né, contra a nossa vontade, contra a minha vontade. Mas nesse tempo o Senhor foi trabalhando outras coisas. A gente amadureceu. Os pais da Tati, por exemplo, achavam que ela estava indo para os índios, né? Por causa de mim. E daí, quando a gente terminou, ela continuou querendo ir para os índios, e daí não tinha mais Alfredo na história. Então, isso foi importante lá na casa dela. E foi importante pra gente também, sabe? Às vezes é bom a gente falar não pro nosso coração. E o Senhor, acho que sabia que nós ouviríamos esse canal. Então ele usou, falou assim, não, esse aqui é um canal que eles vão ouvir. Agora, qual foi a reação dos seus pais quando você fez exatamente aquilo que eles pediram? E como foi, então, a mudança? Que obviamente houve, porque vocês são casados hoje. Então, conta essa parte. Ótimo. Uma coisa interessante, Carol, que acho que é importante falar, eu lembro que quando a gente terminou, o Alfredo falou, Tati, se um dia Deus quiser a gente juntos novamente, Ele vai fazer a gente ficar juntos. Inclusive, vão ser os pais que vão falar. E eu falei, gente, é um milagre mesmo, né? Porque, enfim. Então, nós ficamos 3 anos separados. Eu Sem terminei contato, sem né, contato nenhum. Naquela época ainda até nem existia muito WhatsApp. Então, realmente, eu perdi o contato com ele, terminei minha faculdade, ele começou a fazer outra faculdade, e eu permaneci com aquela chama do trabalho indígena, e eu cheguei a me apresentar para a nossa missão como solteira. E a gente se reencontrou lá, em Boa Vista, no aeroporto, no grande aeroporto de Boa Vista, que é bem pequenininho. E foi um choque, porque ele estava indo também como solteiro e a gente não sabia. Foi uma coisa assim muito só por Deus mesmo. E aí ele estava já retornando para São Paulo de um tempo que ele tinha passado na aldeia e eu estava chegando para me apresentar como missionária solteira. E aí acho que ele chegou em casa, comentou para os pais que ele tinha me visto lá, né? E aí aconteceram várias coisas dos pais deles, né, aprovarem, foi todo um processo, né? E até que depois de um tempo eles entenderam que era realmente esse chamado que o Alfredo tinha. E eles falaram, Alfredo, você tem que ir atrás daquela moça, da Tati, porque ela é a única, é a única que acho que pode casar com você e ir pra aldeia, né? E ele falou, mas eu nem sei se ela tá casada, se ela tá solteira, se ela, né? Vou tentar descobrir. Foi. E daí, assim, como a gente já tinha namorado, 2 anos, eu conhecia e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eles falaram isso foi numa loja de joias, né? Comprei um anel de noivado e liguei para ela. Falei, Tati, você tá na época de levantar sustento, você tá vindo para cá, né? Região. Tinha uma cidade perto que ela tinha contato. Então, eu falei, olha, eu quero jantar com você. Daí ela falou assim, ah, sim, com o pessoal da igreja, né, e tal. Eu falei, não, só com você. Ela falou, mas Melhor não, Alfredo. no fim ela não. foi, e daí eu pedi ela em casamento, né? E ela Que tomou um susto, susto. E ela falou, você conversou com meu pai? Eu falei, não, eu quero saber se você ainda quer casar comigo, e depois eu converso com seu pai, né? E ela aceitou. Depois de quanto tempo? 3 anos. 3 anos Mas assim, separados. depois de uns 8 meses, 10 meses a gente 10 casou. meses a gente casou. Uau, que história, hein? E o que vocês agora, então, sugerem em termos de conselho para jovens, em termos do namoro? Sim. Quer começar? Eu creio que obedecer aos pais é um conselho primordial, né? Ainda que
Seja difícil em alguns momentos, mas é muito importante, porque eu creio que Deus usa a pessoa, né, os nossos pais, nos planos e nos propósitos dele. Então eu lembro que quando a gente terminou, depois eu conversei com algumas orientadoras aqui minha do seminário e elas falaram: Tati, eu sei que está muito difícil, mas vocês fizeram certo, né? É certo obedecer os pais. Ainda que vocês não estejam entendendo nada, mas Deus está usando eles para alguma coisa. E hoje eu vejo, Carol, só fazendo uma ponte com a história do Davi, Deus já estava nos ensinando sobre a espera. Né? A gente teve que esperar 3 anos. E depois com Davi a gente teve que esperar, né? Então já era Deus já nos lapidando para talvez um propósito maior, né? Uhum. Tem mais duas coisas que eu pensei para terminar. Ah, eu acho que todos os jovens só devem começar a namorar se eles tiverem condição de casar, sustentar uma casa. Então, um adolescente que mora com os pais não tem sentido nenhum, porque imagina ter que sustentar uma casa, né, não tem condição. Então é uma coisa realmente que é mais para frente, quando Sim. já tem trabalho, já de repente tem condição de alugar alguma coisa. E para finalizar, os dois precisariam ter algum tipo de visão, um alinhamento ministerial para caminhar junto, né? Porque se um quer ser missionário e o outro quer, sei lá, né, fazer um concurso público e se estabilizar numa cidade, né? Como que vai fazer, né? Fica difícil. Importante. Muito bom. Bom, fica aí a dica, né? E o desafio. Será que realmente cremos o suficiente em Deus para obedecê-lo, mesmo nas horas difíceis, quando parece não fazer sentido? Então, é uma lição e uma história muito bonita de como Deus operou e fez melhor ainda do que teria sido, e graças a Ele. Muito obrigada a vocês por Obrigada, Carol. compartilharem a sua história conosco. Muito E obrigada. até a próxima.